A gente vai continuar falando desse assunto. Nós vamos receber aqui, para uma entrevista especial, o Thiago Vidal, da consultoria Prospectiva, analista e cientista político. Thiago, boa noite, muito obrigada. Que bom tê-lo aqui conosco no Hora H. Oi, Thaís, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa. A Prospectiva é uma consultoria que acompanha de perto o que acontece na América Latina. O Thiago é um analista específico dessa região e também acompanha o que acontece no Brasil. Thiago, eu queria te ouvir sobre esse momento político na Argentina, né, e se ele propicia alguma vantagem a Milei para conseguir passar essa reforma. Thaís, o Milei, ele no ano passado teve vitória legislativa importante, né? Havia uma dúvida se ele conseguiria avançar ou não, acabou avançando. O que foi entendido, na minha avaliação, acertadamente pela Casa Rosada, com uma comprovação de que a população argentina, em sua maioria, não só estava favorável às reformas, às primeiras reformas do governo Milei, que tem um componente mais macroeconômico, mas que também estavam favoráveis a uma continuidade do ponto de vista microeconômico. Inclusive, não só do ponto de vista da economia, mas medidas que tenham a ver, por exemplo, com segurança pública, que é uma das bandeiras que o governo Milei está impulsionando, uma das próximas agendas que deve seguir para o parlamento. E isso está ficando claro hoje, né, com essa votação na Câmara dos Deputados, onde o Milei tem uma primeira minoria, não tem a maioria absoluta, mas tem o que ele chama de pequena maioria, né, dos votos dos independentes, né, e ficou claro na semana passada com a votação no Senado, né. Então, é um momento diferente que a Argentina está vivendo, porque é verdade que o Milei não tem uma popularidade que o permite fazer o que quer, mas também é verdade que o piso dele é relativamente baixo, o que significa que algo vai ser feito. E esse algo que está sendo feito é algo que quebra paradigmas, né? Uma reforma dessa dimensão na Argentina seria impensável há alguns anos, é uma reforma que, como vocês colocaram, mexe em vários pilares do sistema de trabalho na Argentina, do ponto de vista de financiamento do sindicato, do ponto de vista de flexibilização de jornada, do ponto de vista de negociação entre empregador e empregado. Então, realmente, é algo que foge aos padrões e atesta o bom momento que vive o Milei, apesar dessas mudanças que foram necessárias no último minuto, que eram esperadas e seriam esperadas em qualquer situação. Thiago, sempre houve um questionamento aqui sobre a capacidade do tecido social de Milei, ou da Argentina, aguentar o tranco da política econômica de Milei. Porque ele assume o país claramente com a Argentina completamente desfigurada, com uma inflação de 250% ao ano, quer dizer, uma coisa totalmente impensável, até para nós no Brasil, que já vivemos isso no passado, e mesmo com medidas tão duras, também impensáveis na Argentina nos últimos anos, ele ainda assim conseguiu manter alguma popularidade por causa da queda da inflação. Mas ele foi avançando nas pautas e há essa preocupação, portanto, que eu quero ouvir você sobre esse esgarçamento do tecido social. Até quando o Milei consegue, de alguma forma, seguir na sua agenda? A boa notícia para o Milei, Thaís, é que o lado de lá está pior, né? A oposição peronista, ela está numa situação de popularidade, credibilidade social muito ruim. Então, qual que é a alternativa? Não tem uma alternativa na Argentina hoje, né? É um país que também se encontra muito polarizado, de forma que o que tem para seguir é o que o Milei está propondo. De novo, não significa dizer que o Milei vai conseguir aprovar o que ele quiser. Não tem sido assim, inclusive, com a reforma trabalhista. Muitos itens importantes da reforma foram retirados, como, por exemplo, o artigo 44, que foi mencionado na reportagem. Mas o fato é que o Milei tem conseguido avançar nisso porque há um cansaço muito maior com o que já estava, o que se propunha por quem estava. E isso inclui não só os peronistas, mas também esse centro com o qual o Milei tem que negociar, é verdade, para conseguir maioria, né? O partido do Macri, né? Os macristas, mas, de novo, reforço, o que tem de opção aos olhos da opinião pública argentina, pior do que o que existe de situação. E isso sai nas pesquisas também, né? Muitas pesquisas colocam o Milei hoje, eventualmente, ganhando em primeiro turno. Não porque ele seja um candidato em conteste, mas pela forma como as regras eleitorais na Argentina estão colocadas, a diferença entre o Milei e os demais candidatos, nesse caso o candidato peronista, é tamanha.
que mesmo o Milei não tendo 50% mais um dos votos, ele ainda assim conseguiria ganhar já no primeiro turno. Isso dá um pouco da noção de que é verdade que as políticas do Milei testam o tecido social, testam a disposição dos argentinos de seguir apoiando a agenda do Javier Milei, mas o lado de lá é muito mais impopular e é muito mais difícil de continuar apoiando. Tiago, eu quero te ouvir um pouco sobre a diferença do debate do Brasil, mas eu tenho uma última pergunta sobre a Argentina, vou te pedir para ser mais conciso. Há uma expectativa, também desde a chegada do Milei, do aumento do investimento privado, da tentativa de recuperação do PIB. A recuperação está acontecendo, mas sob um custo social também ainda muito alto. E aí eu queria te ouvir o quanto vocês conseguem, o Rafael Serra, meu editor aqui, dizendo que a gente ainda tem tempo, então você não precisa correr não, ainda bem, porque esse tema é importante. Mas o quanto vocês conseguem perceber a segurança do investidor privado em já voltar para a Argentina e se uma reforma trabalhista como essa seria capaz de impulsionar esse investimento? Não, certamente, Thaís. Existe uma tensão muito especial com a Argentina. É verdade que investimentos demoram para serem feitos, e demoram inclusive porque o investidor espera medidas como essas que estão sendo votadas e que também têm o seu tempo de maturação. Mas existem alguns setores na Argentina hoje que claramente são a menina de ouro do país. O setor energético é um deles, o setor mineral é um deles. A gente está falando, por exemplo, da região de Vaca Muerta, onde foram descobertas reservas de petróleo imensas nos últimos anos. A gente está falando do lítio, que é o grande tema do momento, em função aí dos minerais raros e críticos e toda a discussão envolvendo os Estados Unidos, né, e China, e a presença desses dois países na América Latina. Mas a verdade é que esses dois setores já estão recebendo muitos investimentos e a tendência é que continuem recebendo ainda mais. Então, políticas como essas certamente ajudam o investidor estrangeiro a olhar com mais atenção para a Argentina. De novo, essas medidas demoram para surtir efeito, mas o simples fato do país estar conseguindo fazer o dever de casa é uma boa notícia. Outros deveres de casa precisam ser feitos. Por exemplo, a necessidade da Argentina de conseguir entregar reservas em dólares, algo que não tem conseguido fazer e que é importante para o acordo com o FMI. Mas do ponto de vista microeconômico, isso tem sido feito e acho que vai sim melhorar o investimento argentino. Talvez não em 1, 2 anos, mas certamente nos anos que estão por vir. Se as bases forem bem formadas, né, mesmo que a Argentina consiga fazer uma mudança do ponto de vista político ao longo dos anos, se a base for bem formada, ela não retrocede economicamente, né, que é um risco que com certeza os argentinos não querem passar. Agora sim, uma última pergunta para você, Tiago, sobre, agora sim rapidinho, sobre essa correlação de momentos políticos, né, em que o Brasil, pressionado por um debate de redução de jornada, de modernização trabalhista sob um outro aspecto versus a Argentina de Milei. O Brasil hoje ele está muito mais para o México do que para a Argentina, né? O México que acabou de aprovar, inclusive, o fim da escala 6x1, uma pauta já muito antiga que o governo Obrador mais ou menos começou, né? E não veio nem sequer do governo, veio das bases, né? Assim como foi, inclusive, no caso do atual governo Lula, não foi uma pauta do governo, chegou até o governo e ele aproveitou. Então está muito mais para México do que para a Argentina. Agora, o que eu acho que todos esses países, e países onde a esquerda tem sido muito atuante, mesmo onde a esquerda não está hoje no governo, tem em comum, Thaís? Eu acho que é justamente a atualização dos movimentos sindicais, né? A gente está vendo na Argentina uma discussão que a gente também está vendo no Brasil, que é qual é a pauta que a esquerda trabalhista precisa agarrar. A esquerda na Argentina, por exemplo, está muito presa ao movimento industrial, ao movimento operário. Fala-se muito pouco de agendas, por exemplo, vinculadas aos trabalhadores por aplicativo, né? Então, isso realmente é algo que junta, que une os países, independentemente de estarem na situação ou na oposição, e aí a gente vê isso por todo o continente, não só na América do Sul. Olha, já está treinado para a televisão. O Tiago Vidal, que é diretor de análise política da Prospectiva. Meu caro, foi importantíssimo te ouvir aqui para entender esse momento político da Argentina, mas também do Brasil na América Latina. Obrigada, uma boa noite, volte sempre. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite.